Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho hoje. A gente está aqui hoje por uma causa diferente das outras, né? A gente já tem talvez esse tipo, inclusive talvez esse tipo de vídeo aqui, nesse tipo de conversa que a gente vai ter aqui, talvez ela seja inédita, provavelmente ela é inédita e talvez seja única para alguns de vocês, porque essa daqui é uma conversa sobre um, um tema avançado de mercado, um olhar um pouco mais profundo sobre como e por que as coisas acontecem e onde as coisas estão acontecendo de fato, e única porque é um material que vai estar, inclusive a sequência, né? Esse material não, mas a sequência desse material vai estar disponível nas nossas reuniões, nos nossos encontros da comunidade do Off-Game, que é um produto novo que a gente tem, que é um projeto novo, é uma criação nova nossa do grupo. A gente tem aí um objetivo bem maior com a criação dessa comunidade e vamos dar tempo ao tempo para a comunidade se desenvolver e para ela crescer devagarinho, tá? Mas este tipo de conversa que a gente vai ter aqui é uma conversa que será exclusiva da comunidade neste nível de conversa, principalmente a partir das próximas semanas, tá? Para você que não conhece a comunidade Off-Game, não conhece como funciona, nem nenhum tipo de conceito que ela segue, a gente convida você a assistir ao nosso vídeo explicativo da comunidade do Off-Game, inclusive com preços e vantagens. Tá tudo lá explicadinho no vídeo, que é provavelmente, talvez, provavelmente o primeiro grupo fechado do Brasil a tratar os conceitos de mercado de forma mais profunda, de maneira mais evolutiva, tá? Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas ainda não tem, talvez, interesse ou qualquer outro motivo para fazer, mas a gente está muito interessado em fazer, é tentar levar a comunidade brasileira para um nível acima de entendimento de mercado, tá? E então, visitem o nosso vídeo do Off-Game, da comunidade Off-Game, para vocês entenderem mais sobre como é a comunidade, como ela funciona e o que vai acontecer lá dentro. Falando sobre isso, então vamos falar um pouquinho sobre mercado e vamos falar um pouquinho sobre, é óbvio que existe uma infinidade incrível de temas avançados, né, dentro do mercado e como as coisas funcionam, e hoje a gente vai tomar como tema odds, tá? Vamos falar um pouquinho sobre odds, que, a princípio, parece ser uma coisa muito simples, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre odds, sobre movimentação de odds, mas sobre um outro aspecto, sobre um outro olhar, tá? Então vamos começar falando sobre odds e vamos aqui partir, a gente vai partir do patamar, do degrau que o mercado em geral nos coloca e no geral, o mercado, ele na sua maioria, entra em concordância que isso é o fundamental de se saber sobre odds. E de fato não estou dizendo que não é. Como trader, você tem a obrigação de saber isso, é uma obrigação sua, mas a gente não vai partir do zero, a gente vai partir, obviamente, desse patamar, esse degrau já colocado pelo mercado para a gente, que odds representam, pode ser uma representação de uma probabilidade de um evento acontecer, né? E
As odds representam probabilidades, como as probabilidades representam odds, e uma pode ser transformada na outra. Inclusive, para quem não conhece, não domina esse assunto ainda, existem inúmeros e diversos materiais em internet e redes sociais explicando detalhadamente o que significa, como transformar uma odd em uma probabilidade, ou vice-versa. Tá? Como fazer esse cálculo. Então, como fazer, por exemplo, o cálculo de uma ladder, para saber se ela está representando 100% ou não. Existe uma infinidade de material sobre isso na internet e nas redes sociais, então vocês não precisam, nem vocês precisam se preocupar tanto com isso, nem nós vamos nos preocupar tanto com isso. Porque isso é um consenso amplamente divulgado e entra em acordo com a maior parte do mercado hoje em dia. Então, odds como conceito, né, eu não diria como conceito, mas eu diria como denominação, ela é dada dessa maneira. São números que representam probabilidades e você pode transformar uma probabilidade em odd ou odd em probabilidade. Você pode comparar essas probabilidades com a chance de um evento ou de uma determinada ação acontecer dentro do evento e por aí você pode determinar se, teoricamente, aquilo é um movimento que tem um valor positivo ou negativo. Tá? Acho que dentro dessa parte aqui, ninguém discute muito. E por quê? A gente começa falando sobre odds, principalmente sobre odds, né? Porque a gente recebe muita pergunta, interna e externamente, sobre a movimentação dessas odds, em especial no mercado de pré-live. Tá? E usando as odds, e usando as movimentações das odds, que a gente vai explicar um pouquinho desse pré-live. E vai comparar esse pré-live com live. E dar alguns exemplos para vocês sobre isso de maneira um pouquinho mais profunda. Primeira coisa, tá? Vamos começar com o conceito de evento. Evento é diferente de mercado. Tá? Um evento começa assim que num jogo de futebol, por exemplo, um evento começa assim que o juiz apita o começo do jogo. Porém, o evento é diferente do mercado. O mercado começa assim que ele é lançado ou disponibilizado para todas as pessoas trabalharem. O período que corresponde o lançamento ou a disponibilidade desse mercado até o apito do juiz, no caso de futebol, ele é o pré-live. O que representa o apito inicial do juiz até o apito final é conhecido por live. Parece ser muito complexo para ninguém. E aí entram as odds. A partir de um momento que o mercado ele é disponibilizado para trabalho, então vejam, aqui é muito importante vocês entenderem já uma coisa. O mercado ele pode ser disponibilizado para ser trabalhado dias antes do evento, semanas antes do evento, até meses, um mês, 40 dias antes do evento. Esse tipo de gap é importante. E é importante que vocês já tenham assim, uma ideia bem clara de que, obviamente, o período de um mercado em que se troca mais volume financeiro é dentro do live. Só que o live ele corresponde a uma minúscula parte da vida do mercado. Então, dá tranquilamente para dizer que o live
você aponta de um iceberg. Só que dali para baixo você tem toda uma estrutura que você não enxerga e é a mesma coisa. Então, eventos são diferentes de mercados. Um mercado pode representar um evento, mas o evento não é o mercado na sua totalidade. O evento é apenas a ponta do iceberg que todos veem. E que é a ponta onde se troca o volume financeiro maior. Isso é bem importante, porque apesar de se trocar um volume financeiro maior, não é, e aqui talvez seja uma grande complexidade das pessoas entenderem. Apesar de se trocar um maior volume financeiro em live, não é o live que dita o modelo que vai ser trabalhado aquele mercado. O live só replica o modelo com mais volume financeiro em trocas. Então veja que o live ele tem todo um marketing, toda uma vitrine pelo volume financeiro transacionado nele, mas não é o live que define como, em que intensidade, por quê e por quanto tempo aqueles valores vão ser trocados. Isso pode causar uma confusão incrível na cabeça das pessoas. Porque as pessoas têm absoluta certeza que o que determina. E aí, talvez as pessoas estejam perguntando assim: tá bom, e aonde entra a odd nessa conversa, CX? As pessoas podem estar assim pensando que o que determina a intensidade, o volume e o tempo da movimentação da odd, ela pode pensar que é o live. Mas o que determinou aquilo foi o pré-live. E a maneira como as odds são movimentadas em pré-live. O pré-live ele tem uma importância surreal para as odds e as suas movimentações que nós vamos ver em live. E isso deixa as pessoas um pouco perplexas a princípio, porque aqui a gente está elevando odds a um outro nível, a um outro nível. E é importante a gente entender como isso funciona, como nasce uma odd. Por isso toda essa explicação, a gente voltar lá no nascimento do mercado. Quando o mercado nasce, ele é disponibilizado, né? Não existem odds, ok? Alguém, em algum lugar, seja lá quem for, precisa determinar uma odd. Afinal de contas, a gente está num ambiente que não tem uma bola rolando, não tem nenhum gol marcado, não tem nenhuma falta cometida, não tem cartões vermelhos, não existe dominância. Porém, alguém precisa determinar uma odd inicial para aquele mercado. E isso é um pouco estranho. Isso é um pouco estranho, porque o evento não começou, os times estão iguais, porque a gente está num momento estático, o estádio é o mesmo, ninguém mudou regra e nada aconteceu. Por quê? Porque nós estamos em um momento estático. Porém, é aqui, é neste grande, enorme ambiente estático que as odds mostram as suas verdadeiras características e geram toda a influência que vai ser vista em um mercado em live. E aqui é importantíssimo a gente entender o primeiro conceito avançado sobre odds. As odds elas não refletem apenas o evento. Elas também refletem o dinheiro.
Por quê? Porque uma ode ela representa a perspectiva de milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas, elas são apostadores recreativos, elas são traders profissionais, elas podem ser casas de apostas, elas podem ser vários modelos estatísticos, um monte de coisa, um monte de tecnologia, um monte de coisa. E todas essas pessoas juntas tentam fazer o quê? Estimar o que vai acontecer. E é exatamente essa a explicação de por que em pré-live as odds se movem. Porque não se é dado uma probabilidade fixa para um evento e aquela probabilidade mantém-se ali. As odds elas nunca ficam paradas. O mercado está constantemente em movimento. E por que o mercado ele está em constante movimento? Porque a partir do momento que o mercado é disponibilizado, ele começa uma produção de expectativa sobre o evento. Todas essas pessoas que eu falei para vocês, os recreativos, os profissionais, as casas de aposta, algoritmos, modelos estatísticos, todos eles vão sentar em uma mesa e vão discutir, vão tentar impor uns sobre os outros o que eles acreditam que vai acontecer no evento. E neste momento, quando você tem o quê? Uma avalanche de informações vindo umas sobre as outras, você tem todas essas pessoas em reunião colocando posições que são odds, dinheiro que representa essas odds, em diferentes pontos. E a partir do primeiro movimento, você vai gerar o segundo, e você vai gerar o terceiro, e você vai gerar o quarto, e o quinto, e assim por diante. Então, o que acontece aqui? O movimento das odds, ela não se dá única e exclusivamente pelo evento. E esse é um conceito de odd importante de se entender. O movimento de odds ele se dá não só pelo evento, mas também pelo próprio mercado. As odds elas se movimentam em diferentes ondas com volumes, intensidades e tempo diferente. E entender essa diferença é o primeiro passo para entender o que realmente está acontecendo naquela reunião daquelas pessoas pré-live e como aquela reunião vai interferir na sua vida lá no live. E como esta reunião e todas essas pequenas brigas vão influenciar, inclusive, o que você vai fazer no mercado. E você ainda nem sabe disso. Vamos avançar esta linha do tempo. O jogo vai começar, certo? E a gente tem o quê? Poucas horas antes de um evento, aquela reunião que começou há vários dias, há várias semanas e até um mês atrás, ela passa pelo quê? Pelo um estado de descoberta de preço. As pessoas ali elas vão discutindo, uma acha que é para mais, outra para menos, e elas vão discutindo e o movimento de uma pessoa gera o movimento da outra pessoa.
E essa discussão ela passa por dias, e é muito fácil de vocês entenderem isso, porque antes de um jogo começar, se vocês olharem para o gráfico de uma partida antes dela começar, você vai ver que tem uma baita história ali antes. Tem uma baita história, e óbvio que isso ela vai ser melhor vista em grandes ligas, como a Premier League, como a Champions League, mas existe uma grande história ali antes daquele jogo começar. Quando aquele jogo começa, aquele jogo não começa com um gráfico zerado. Existe uma história ali antes. Toda essa história, toda essa reunião, toda essa briga, todo esse movimento de odds, e veja, só em função do mercado. Esse movimento de odds, ele nunca foi por evento, mas sim por mercado. Isso é fundamental para você entender mais para frente quando eu explicar as ondas de movimento das odds. Muito bem. Quando tudo começa e a primeira odd é colocada no mercado, provavelmente ela está baseada no quê? Modelos matemáticos, dados históricos, ou expectativa geral de alguma coisa que vai acontecer, algum tipo de intuição que alguém tem, tá? E essas odds, quando elas entram no mercado, elas não representam absolutamente nada, apenas isso que eu falei, dados históricos, ou é um modelo matemático qualquer, ou é uma expectativa por alguma coisa. E elas são o ponto inicial, como se fosse o ponto zero. E a partir daí, a partir deste primeiro movimento, outros movimentos seguem durante este período de semanas aqui. Isso aqui explicando para vocês da onde vem aquele gráfico que ele existe e o jogo nem começou. Cada movimento daquele, ele vai ser gerado por uma briga, principalmente uma briga de dinheiro recreativo, que leva muito à intuição, e profissional. Tá? Alguns, principalmente os recreativos, levados por estímulos emocionais, e os profissionais levados pela movimentação emocional que aquele mercado tem. Então, o desenvolver daquele mercado é uma briga constante entre o recreativo e o profissional, brigando por posições dentro do mercado. E o que gera durante esse período todo essas movimentações? Muitas coisas, muitas coisas. Tá? Uma informação sobre escalação. Oscilação de escalações pode gerar mudanças de odds. Uma lesão importante, porque não é aquela lesão que acontece claro que ela tem influência, mas 2 ou 3 dias antes do jogo. Mas aquela lesão que acontece muitos dias antes do jogo, semanas antes do jogo. Sim, ela vai gerar um movimento de mercado. E este movimento de mercado, vejam, agora é importante vocês começarem a entender como estímulos emocionais vão ficar expostos a estímulos matemáticos, e isso vai se replicar lá no live, onde eu disse que acontece o quê? No muito mais, quase a totalidade do volume financeiro trocado. Mas este volume financeiro trocado vai respeitar essa mesma métrica de movimentação de odds que o pré-live está mostrando. A lesão, a oscilação numa escalação, uma condição climática que vai mudar ou que está prevista para mudar, oscilações táticas durante o processo, tudo isso gera o quê? Uma reação imediata do mercado. E se o mercado reage, estamos falando de odds. E se essas odds mudam
Então a gente está começando a entender que elas mudam por ondas e não por evento. Então vamos ao pré-live, vamos levar essa historinha toda. É muito, muito fácil, você vê isso muito, muito tranquilamente num gráfico pré-live de qualquer evento grande. Você vem acompanhando um gráfico e de repente um gráfico, a odd daquele gráfico, ela sofre uma alteração e depois ela volta para o patamar que ela estava e de repente ela desce ou sobe de novo e depois ela volta. E pararam como tem uma briga ali? Existe uma briga ali. É muito fácil de ver isso. É uma briga. E é uma briga que já te mostrou o que em live vai acontecer em intensidade, período e volume. Por quê? Porque quando determinada coisa acontece, existe a reação por estímulo emocional, que é recreativo, e existe a reação por mercado, e essa é profissional. E toda aquela briga que você vê naqueles gráficos pré-live, eles mostram o quê? Como, por quê, em que intensidade, por que período de tempo e em que volume o mercado recreativo vai reagir ao live. E quanto, em que intensidade, por quanto tempo a reação profissional está disposta a frear ou não aquela reação. Está tudo ali. Está tudo ali. O live é só a ponta do iceberg, mas toda a história dele está ali embaixo. Toda a história dele está ali embaixo. Então, quando sair um gol, um escanteio, um cartão vermelho, uma lesão, um domínio territorial, você realmente acha que o profissional está preocupado com aquilo? Você realmente acha que o profissional começou a trabalhar aquilo ali agora, na ponta do iceberg? Você acha que ele não conhece odds e que ele não conhece movimentos de odds? E que ele não participou dessa reunião e ele não vem participando dessa reunião há semanas? E ele não vai para aquele evento sabendo exatamente qual é a proporção, intensidade, volume e tempo de reação a estímulo emocional que o mercado recreativo vai ter? Você realmente tem isso na mente? Não. O profissional, ele está em todo o processo de construção de odd e desenvolvimento do modelo de mercado que vai ser trabalhado em live. Por quê? Porque ele participou de todo o processo conceitual daquele mercado que envolve a compreensão avançada de odds e a probabilidade matemática delas se movimentarem e a intensidade, volume e tempo que isso vai acontecer. E o mais legal que eu acho é que tudo isso é dado de graça para todo mundo. Porque aquele gráfico vem de graça para todo mundo. Ah, CX, não sei ler gráficos. Bom, aí é uma outra conversa que a gente vai ter, com certeza não vai ser aqui, mas eu já convidei vocês para a comunidade. E a intensidade, volume e tempo as odds estão totalmente ligadas a um outro conceito avançado que se chama zonas de ladder, que obviamente é uma outra conversa que a gente também infelizmente não vai ter aqui, mas que está todo mundo convidado para participar. Que vai completar todos esses caps, talvez informativos que tem aqui, mas hoje a gente está falando de odds. Quem são é porque se movimentam.
É óbvio que ali, ali, na pontinha do iceberg, no lugar que a gente coloca a bandeirinha, é muito tranquilo falar para vocês: olha, a odd mudou, mudou a probabilidade desse evento acontecer. Vamos fazer uma continha básica e determinar se essa mudança de probabilidade representa um valor estimado positivo ou negativo. Só que, quando eu fizer isso, eu estou colocando você diante de um estímulo emocional. E se eu colocar você numa operação emocional, eu vou estar colocando você em uma operação exposta. Eu não estou dizendo que ela não vai ser vencedora, mas eu estou dizendo que ela vai ser exposta. E quando eu coloco você numa operação exposta, mas eu estou exposto ao que, CX? Você está exposto aos profissionais. E eu não posso, não quero e não vou nunca deixar você exposto aos profissionais. Porque já aprendemos o quê? Que as odds elas não se movimentam apenas pelo evento, porque o evento ele é um estímulo emocional e a onda de movimentação de odd por estímulo emocional é a onda mais exposta de todas, porque os profissionais vão fazer uma outra onda de movimento de odds, como eu já mostrei para vocês em pré-live, como o pré-live já mostrou para vocês. É uma onda que ela reage em função do mercado e não em função do evento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito de odds e movimentação de odds. Porque existe uma grande diferença entre transformar odds em probabilidades e transformar essas probabilidades e relacionar essas probabilidades com o número de vezes que X eventos aconteceram e determinar que isso é positivo e tomar uma decisão em função de um estímulo emocional, e esse estímulo emocional vai te deixar o que? Exposto à segunda onda de movimento de odds que é feita em cima do mercado e não em cima do evento. E nós temos uma grande diferença. Agora vamos ao live. O nosso jogo finalmente começou. E por quê? Vou voltar só um tiquinho para mostrar para vocês como isso vai se repetir lá no live. Determinado jogador X, importante para uma equipe, se lesionou. E essa lesão acontece 9 dias antes do evento. E essa lesão tem uma estimativa de recuperação de 20 dias. Veja bem, vamos parar aqui e entender. Um jogador se lesionou 9 dias antes de um evento. E essa lesão tem perspectiva de 20 dias de melhora. O que é isso? Isso é um estímulo emocional. Emocionalmente, o mercado recreativo vai reagir a isso e isso não é incorreto. E de maneira emocional vai movimentar as odds, aumentando a probabilidade de um evento oposto acontecer. Isso é totalmente ok. Mas aonde está o problema deste movimento emocional? Na porcentagem do mercado que é recreativo. E a porcentagem do mercado que é reativo, ela é estratosférica. E se ela é estratosférica, quando ela realizar esta movimentação de odd, o que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade em volume financeiro muito maior do que deveria ser e uma briga. Lembra da reunião?
Chega um determinado ponto dessa reunião que o recreativo briga com o próprio recreativo. E é aqui que o conceito de ódio faz o profissional tão lucrativo. Quando o recreativo briga com o próprio recreativo por uma posição melhor no mercado, e ele está vendo isso por causa da lesão, ele gera no mercado, e isso vai ser mais ou menos intenso, a depender da zona de ladder que ele está, e aí, porque a importância da zona de ladder é um outro assunto para a gente conversar. Vai tornar aquele mercado exposto. Exposto por quê? Porque a briga constante por uma melhor posição no mercado vai dar ao profissional o que ele quer. E o que o profissional quer? Reagir ao mercado. Se o mercado está emocionalmente influenciado pelo evento, ele vai gerar gaps operacionais e a reação ao mercado e não ao evento é feito pelo profissional. E vai ao mercado e se movimenta como se nada tivesse acontecendo e ninguém vê, ninguém percebe. Ele entra e sai dentro da briga entre os próprios recreativos para posições melhores e o pior de todos, para não perder oportunidades. E por que que o recreativo fica exposto ao profissional e por que que essa primeira onda de movimentação ela vai gerar a segunda onda, que é a onda que reage ao mercado? Porque tem-se conhecimento de que mais de 95% das pessoas estão no mercado com gestão incorreta. A gestão é uma outra conversa que com certeza a nossa comunidade vai ter para quem estiver interessado. Qual é a certeza? Veja bem, qual é a certeza que o profissional tem? O profissional ele não faz a menor ideia, ele não sabe, ele não é um profundo conhecedor de medicina, fisioterapia. Ele não sabe se aquele jogador ele vai se curar da lesão em 9 dias antes do jogo, ou em 7 dias de maneira espetacular, ou mais de 9 dias. Mas ele sabe que os movimentos gerados em função de um estímulo emocional vão causar nas odds movimentos que estarão expostos pela falta de gestão correta de dinheiro. E veja como a odd que nada mais é do que a briga por posições, mais, ou a falta aqui no caso, né? A falta de conhecimento sobre odds, mais a falta de conhecimento sobre as zonas de ladder que essas odds estão, mais a falta de conhecimento sobre a gestão correta a ser usada. E como o tempero principal, o estímulo emocional àquilo, faz do recreativo 100% do tempo exposto ao profissional. Mas talvez essa conversa de odds, de pré-lives, talvez ainda não faça muito sentido para a maioria de vocês, porque a infinita minoria das pessoas estão presentes no pré-live. Você que está me escutando, nesse momento, provavelmente nunca nem parou para olhar um gráfico pré-live. A maioria esmagadora de vocês, eu diria que uns 80% mais ou menos, não sabia nem que existe isso. O juiz apita, começa o jogo. E aqui eu já vou dar uma notícia tenebrosa para vocês. Olha o tamanho da desvantagem
que o dinheiro recreativo começa o evento em função do profissional. Vocês têm noção do tamanho? Seriam como 50 tubarões-baleias alinhados um atrás do outro, nadando oceano afora. É uma coisa surreal. Uma coisa surreal. Talvez seja muito mais perto e do planeta Terra a Marte do que medir o tamanho da desvantagem que o dinheiro recreativo ele tem em função do dinheiro profissional quando um evento começa, quando o juiz simplesmente apita. Por quê? Ele não participou do pré-live, ele não determinou odds, ele não acompanhou a história daquele evento, ele não sabe como as odds estão se movendo em intensidade, volume e tempo. Ele não sabe por quê, o que está causando isso. Ele não sabe nada. Ele vai simplesmente ao mercado, quando o juiz apita, torcer por um dos lados e passar 90 minutos à mercê de estímulos emocionais. E a gente já aprendeu que quando a conversa é odd, se você está na onda do estímulo emocional, você está automaticamente exposto. Mas vamos levar isso para o live para a gente já levar essa conversa aqui para o final, né? Vamos ao live. Tudo que eu falei aqui parece tão, né, fantasioso. Vamos ao live. O jogo começa e, por um estímulo emocional, você, por algum tipo de referência que você tem, você determina, eu digo mercado, determina que time A está jogando infinitamente melhor do que o time B. E veja, isto não tem nenhuma influência. Ah, mas o time A jogando melhor que o time B, se é que vai fazer o gol mais vezes que o time B. Isso representa algum tipo de vantagem para você? Por quê? Que o time A está jogando melhor do que o time B? Veja bem, você viu, todo mundo viu, seus filhos viram. Imagina a galera que contou a história do jogo, desde lá do pré-live, se eles não estão sabendo disso antes de acontecer. Né? Então, me desculpa aqui, tá? Me desculpa, eu vou só fazer um paralelo aqui. Se você está preocupado, se você está na frente, você está vendo que o time A está melhor do que o time B, meu amigo, se isso fosse uma streaming, por exemplo, você ia estar com um delay de umas 25 minutos. Ia estar com um delay de uns 25 minutos. O que você não está vendo e que está acontecendo é que este time A, melhor que o time B, está gerando um estímulo emocional e esse estímulo emocional faz o quê? Faz as odds se moverem, não faz? Nesse momento você me respondeu isso. Yes. Mas o time A está melhor que o time B, olha lá, a odd do cara está descendo. E você tem certeza que você tá no pedestal especial porque você viu isso. Você acha mesmo que esse estímulo emocional do time A jogando melhor que o time B, gerando um movimento de descida de odd a favor do time A, aumentando a probabilidade dele vencer o evento, você realmente acha que você está na frente? Ou você está surfando aquela ondinha de 50 centímetros da praia? É isso aí, é aí que você está. Ah, mas é óbvio que a percepção é de uma vitória para o time A e não para o time B. É óbvio, porque a referência é essa. Mas é claro que você não é o único.
É claro que outros caras já vêm contando essa história há muito tempo. E sabe o que, que os caras sabem que você não percebeu? Os caras sabem que você vai descer a odd, com quanto de dinheiro você mercado, vai descer, por quanto tempo você vai descer e mais. Eles sabem o mais importante. Eles sabem o que faz você sair dali. Então eles já têm esse movimento em função do mercado pronto, porque eles já viram esse movimento acontecer várias vezes antes do evento começar. Eles sabem a intensidade, eles sabem o volume, eles sabem por quanto tempo. Mas vamos então para um exemplo real antes da gente terminar a história, porque parece que tudo que eu contei em pré-live não acontece em live, né? Parece que aquela lesão que era de 9 dias e que gerou um monte de gente brigando por posiçõezinhas no mercado, e essas posiçõezinhas no mercado geraram o quê? Uma segunda onda de movimento de odds. É que esse movimento por odds, que é um movimento de mercado, gerou lucro para os profissionais, parece que não vai acontecer, né? Na vida real. E parece que ela não vai se repetir na mesma proporção, na mesma intensidade, né? Parece que não, né? Muito bem. Aqui estamos nós e o nosso time está maravilhosamente jogando melhor. O que se tem conhecimento? Toda aquela ladder que desceu a favor daquele time jogando melhor, ela está operando em mais de 95% dela como? Com a gestão errada. Repara, eu não preciso saber nada do jogo. Eu só preciso saber que não tem gestão boa ali. Sabe por quê? Sabe por quê? A gestão ruim dá para o profissional a certeza, olha isso, a certeza que aquele mercado vai se mover. E ele faz o quê? Ele pega uma boa garrafinha de água, abre, bebe e fica só esperando. E lá o nosso time super dominante, terrível, maravilhoso, um terror. Em determinado ponto, aos 17 minutos do primeiro tempo, numa troca de passes no meio do campo, passando do campo de defesa para o campo de ataque, um passe é errado. Isso gera um turnover e esse turnover gera uma bola que é aberta para o lado direito. E o ponta direito do time adversário pega essa bola, caminha para a linha de fundo num cenário de 1 contra 1. As pessoas vão fazer o quê? Vão ter uma reação a um estímulo emocional. E esse estímulo emocional ele será de proporção, intensidade e volume igual ao que já foi verificado antes. E o que a gente já aprendeu com a lesão? Que diante de um estímulo emocional, os recreativos vão brigar entre eles. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você que está lá naquela odd 1,40, naquela ansiedade, expectativa de um gol a favor da sua posição? Quando você vê essa perda de bola e a bola sendo projetada para frente, e você provavelmente com pouco conhecimento sobre construção de mercado, sobre operações híbridas, sobre defesa de posição, que são outros tópicos que a gente vai conversar, você provavelmente vai fazer o quê? Provavelmente não. Você vai fazer, você já fez, você sabe. Quando essa bola for projetada para frente, você vai olhar para o mercado, ou o seu amiguinho vai olhar para o mercado, você pode fazer esse teste com o seu próprio amiguinho. O seu próprio amiguinho ele vai olhar para o mercado e ele vai clicar na odd que estiver pagando. Ele jamais vai fazer a conta da probabilidade daquela odd. Ele não vai parar no meio do contrato e vai falar assim, ó, eu comprei a 1,40, 1,49 tem uma probabilidade X e a 1,53 tem uma probabilidade Y, acho que vou fazer uma negociação. Ele não vai fazer isso. Se ele comprou a 1,40 e a primeira opção de saída dele é 1,56, ele vai sair a 1,56. Agora, vamos escalonar isso.
Não é apenas o seu amigo que quer fazer isso. São milhares de pessoas ao mesmo tempo em uma operação exposta, com uma gestão ruim, em uma zona de ladder que eles não conhecem, com técnicas operacionais ruins. E como eles estão expostos, eles vão começar a fazer o quê? Brigar entre eles pela melhor posição que eles julgam ser a saída do mercado. E de maneira inacreditável, a briga por posições de saída na ladder gera na ladder movimentos de mercado, que já não são mais movimentos emocionais, são movimentos de mercado. E quem está esperando esses movimentos de mercado? Eles. Porque eles já viram acontecer, eles já mapearam isso. E quer saber mais? Eles sabem que vocês não estão com a gestão correta, sabem que o mercado recreativo não sabe se defender, sabe que o mercado recreativo não conhece uma operação híbrida, sabe que o mercado recreativo vai estar sempre exposto a estímulos emocionais, sabe, tem certeza que o mercado recreativo ele se estapona não por conhecimento, mas por stream. Ele sabe. Então, sabe qual é a certeza que ele tem? Ele não tem a certeza de que o time melhor, tocando melhor, vai fazer um gol. Mas isso nem ele, nem o recreativo. Ninguém tem essa certeza. Mas ele sabe algumas coisas. Ele sabe, por exemplo, que você vai reagir a isso como seus amigos recreativos reagiram à lesão. E ele sabe em que proporção isso vai acontecer. E ele vai se aproveitar disso. Então, as odds, que é o nosso tópico hoje, elas não se movimentam. Isso daqui é muito legal de dizer. As odds, elas não são apenas um reflexo matemático da probabilidade de um evento acontecer. Até porque, muitas vezes, essas odds não refletem a probabilidade daquele evento acontecer. As odds estão inseridas num ambiente de caos extremo, onde outras coisas contam muito mais do que a probabilidade do evento. E o que é que conta mais do que a probabilidade do evento acontecer? O dinheiro. O dinheiro. E aonde entra o dinheiro na história? Na má gestão de banca para operacionar diferentes zonas de ladder que proporcionam movimentos de odds em ondas e não por estímulos emocionais. Então, odds, até onde conhecemos, até onde são apresentadas para a gente, são a representação da probabilidade de um evento acontecer. Isto é errado, Sex? Não, isto não é errado. É muito importante de mencionar isso. Isso não é errado. A odd, obviamente, representa a probabilidade de um evento acontecer. E ela vai mudando à medida que as probabilidades aumentam ou diminuem. Porém, elas não se movimentam apenas pela probabilidade do evento acontecer. Elas se movimentam principalmente por estímulos emocionais. As odds, elas não se movimentam, elas não geram o ápice do seu movimento e o ápice do seu lucro em movimento pelo resultado, mas pela expectativa do resultado acontecer. A iminência do resultado acontecer é mais importante do que o resultado, porque a iminência coloca o mercado em caos e o caos gera no mercado ondas de movimentos de odds que são estimuladas por coisas diferentes.
você vai ter um movimento estimulado por emoção, e esse pode até estar correto, mas sempre estará exposto, e você tem um movimento de odds gerado pelo mercado. E este sempre será explorado por profissionais. Por quê? Porque a sua intensidade, volume e tempo já foram descritas e mostradas em toda a história daquele evento antes que ele acontecesse. É isso, meus queridos. A gente passou esse assunto, essa conversa sobre odds para vocês, também para mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho e um pouco do que é a comunidade off-game. A gente não vai estar lá, obviamente, o tempo todo falando sobre isso, mas eu sugiro que vocês assistam o nosso vídeo de apresentação da comunidade, nos procurem nas nossas redes sociais por mensagem, tirem suas dúvidas e participem da comunidade off-game. A gente vai estar esperando vocês lá, com certeza. Eu espero honestamente assim que tenha sido uma conversa legal, que tenha agregado coisas legais, coisas boas para vocês, que tenha despertado alguns pontos de interesse em vocês que são muito legais, quando a gente está falando principalmente do mercado de trading esportivo. E aqui para nós fica sempre a intenção de gerar para vocês alguma coisa legal, alguma coisa que seja positiva para vocês. É isso por hoje. Quem quiser conversar mais sobre odds, sobre todos os temas que são correlacionados a odds, como falei para vocês aqui, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é bom que ele tenha ficado um pouco longo, porque o assunto ele é extenso, conceitos eles são muito mais profundos do que denominações, então eles demandam mais tempo mesmo. A gente sabe que não é o que a galera que está no YouTube gosta muito de ver, não há vídeos longos, mas o conceitual é sempre importante, e no final do dia o conceitual é muito importante para que vocês não tenham, por exemplo, vocês não tenham discursos como a variação acabou comigo, ou estou numa fase ruim, ou tive azar, ou coisas desse tipo. Os conceitos, eles ajudam muito com isso. Muito obrigado para todo mundo que ficou com a gente no vídeo até agora. Ó, dá um likezinho nesse vídeo, isso aqui é um conceito bem legal sobre um negócio que a gente está exposto aí todos os dias trabalhando e que pode ser que você já soubesse disso, mas pode ser que um amigo seu não saiba, então dá um likezinho no vídeo, isso ajuda pessoas que talvez não saibam disso a conseguirem chegar a esse vídeo aqui e ter conhecimento também dessas coisinhas. Tá legal? Um grande abraço para todo mundo. A gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.